O que acontece? No exato segundo seguinte ao último suspiro, o que existe do outro lado daquela porta que todos um dia teremos que atravessar sozinhos? Essa é, talvez, a pergunta mais antiga e mais profunda da alma humana. Ela nos assalta no meio da noite, no silêncio de uma perda, na saudade que aperta o peito e nos faz olhar para o céu em busca de um sinal, de um sussurro, de qualquer coisa que nos diga que o fim não é realmente o fim. Vivemos cercados por essa ausência, por essa conversa interrompida, por esse abraço que ficou faltando. O silêncio do outro lado pode ser ensurdecedor, e é nesse silêncio que o medo cria raízes, pintando o desconhecido com as cores da angústia, do vazio ou de um purgatório de sofrimento eterno. A dor da separação se mistura ao pavor do que pode vir depois, e nossa jornada na Terra se torna, para muitos, uma caminhada na ponta dos pés, com medo de cometer um erro que possa custar uma eternidade de paz. Mas e se eu lhe dissesse que este silêncio, para alguns poucos e raros homens, não é absoluto, que existem almas que nascem com os ouvidos da alma, sintonizados em outra frequência, capazes de captar as mensagens e os sussurros que atravessam o véu da morte? Divaldo Pereira Franco é, talvez, o mais notável e respeitado desses homens. Por mais de 70 anos, ele tem sido uma ponte humana entre os dois mundos, um confidente de dores e esperanças que transitam entre a terra e o além. Poucos homens viram o que Divaldo viu, e menos ainda tiveram a coragem e a caridade de contar. Ele não é apenas um médium, ele é um tradutor das lições da eternidade para a linguagem de nossas aflições, um farol de lucidez em um oceano de dúvidas. E dentre todas as revelações que sua mediunidade trouxe à luz, poucas são tão cercadas de temor e tão profundamente mal compreendidas quanto a realidade do umbral. Neste vídeo, nós vamos juntos romper o silêncio sobre o umbral. Mas não para alimentar o seu medo, e sim para destruí-lo com a arma mais poderosa que existe, o conhecimento que liberta. Você terá acesso a uma visão profunda e consoladora, inspirada nos relatos e ensinamentos que Divaldo Franco, com a chancela de sua mentora Joana de Ângeles, nos legou ao longo de décadas. Vamos desmistificar o terror, separar a verdade da fantasia e compreender a lógica amorosa e pedagógica de Deus por trás de uma realidade que nos acostumamos a associar apenas com castigo e ranger de dentes. Prepare a sua alma, pois as verdades que virão a seguir têm o poder de transformar radicalmente a maneira como você enxerga a vida, a morte e, o mais importante, a si mesmo e a justiça divina. Se o seu coração anseia por essa compreensão, se você está pronto para olhar além do véu do medo, faça um pacto com a sua própria evolução agora. Escreva nos comentários: quero entender o que vem depois da morte. Este simples ato é uma afirmação de sua coragem. E se você sente que esta jornada de autoconhecimento é importante, inscreva-se no canal. Não faça isso por nós. Faça por sua alma, que merece encontrar a paz e as respostas que ela incansavelmente busca. Este pode ser o encontro mais importante que você terá consigo mesmo hoje. Existe uma palavra, uma única palavra que, no universo da espiritualidade, parece carregar o peso de 1000 noites de angústia. Uma palavra que evoca imagens de sombra, de dor, de um purgatório de almas perdidas vagando em desespero. A palavra umbral. Ela foi plantada em nosso imaginário como um destino quase certo para os imperfeitos, um vale de lágrimas e ranger de dentes que nos aguarda após o último suspiro. Sentimos o arrepio que ela provoca, a ansiedade que ela semeia em corações saudosos e em consciências que se sabem falhas. Mas, e se a base dessa palavra, a sua raiz, não estivesse onde todos nós imaginamos? E se o alicerce da doutrina que nos guia, a rocha sobre a qual o Consolador prometido foi edificado, jamais a tivesse mencionado? Esta não é uma mera curiosidade acadêmica. É o primeiro passo para desmontar uma arquitetura de medo que, por gerações, nos impediu de compreender a verdadeira natureza da justiça e da misericórdia de Deus. Estamos prestes a tocar no fundamento, a questionar o que nos foi dito, para que possamos, finalmente, enxergar a verdade que liberta, a verdade que fundamenta a desmistificação.
Aqui reside a primeira grande revelação que muitos desconhecem, uma verdade que nos convida a reajustar nosso entendimento. Ao mergulharmos com honestidade e profundidade nas 5 obras fundamentais que compõem a codificação de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, nos deparamos com uma ausência notável, quase ensurdecedora. A palavra umbral não está lá. Kardec, o mestre da lógica e da razão, não utilizou este termo. Ele descreveu, sim, com clareza inquestionável, a existência de diferentes ordens de mundos, de estados de sofrimento e felicidade, de zonas de expiação e de provas. Ele falou de mundos inferiores, de espíritos em perturbação, da colheita dolorosa das paixões terrenas. Mas o conceito popularizado do umbral, com sua geografia específica e seu nome assustador, foi detalhado e trazido à luz décadas mais tarde, de forma magistral, principalmente pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, através dos relatos do espírito André Luiz. Entender isso não é diminuir a obra de Chico ou a realidade do umbral. Pelo contrário, é colocar cada revelação em seu devido lugar, compreendendo que o Espiritismo é uma doutrina progressiva, que se desvela aos poucos, à medida que temos maturidade para compreendê-la. O silêncio de Kardec sobre o termo não é um vazio, mas um espaço que nos convida a perguntar por que o conceito surgiu depois e o que isso nos ensina sobre o medo que criamos em torno dele. Divaldo Franco, em sua sabedoria de décadas ouvindo os 2 planos da vida, costuma nos lembrar que o maior perigo não é o nome que damos ao sofrimento, mas a nossa incapacidade de compreendê-lo em sua essência educativa. Imagine a história de um espírito, a quem chamaremos de Marcelo. Em vida, Marcelo foi um homem cético, mas secretamente aterrorizado pelas narrativas sobre o umbral. Quando desencarnou, ele não encontrou rios de fogo ou demônios, como sua imaginação febril previa. O que ele encontrou foi algo talvez mais sutil e perturbador, um nevoeiro denso, frio e solitário, onde cada pensamento de culpa e remorso se materializava em sua frente, repetindo em um ciclo infinito os seus piores momentos. Ele gritava o nome umbral, mas o eco que voltava era o de sua própria dor. Foi quando um espírito socorrista, com a serenidade de quem compreende a lei, o tocou brandamente e disse: "Meu irmão, o nome que você grita é apenas um rótulo que os homens criaram para o estado em que sua própria alma se encontra. Você não está em um lugar de castigo, está dentro de si mesmo, colhendo os frutos do jardim que cultivou. Chame de umbral, de perturbação ou de solidão. O nome não importa. O que importa é a sua vontade de sair deste nevoeiro." Essa história, que poderia ser a de tantos, nos mostra que a experiência do sofrimento espiritual é, antes de tudo, um mergulho profundo em nossa própria consciência. O que isso muda para você, na sua jornada, hoje, agora? Muda tudo. Muda a forma como você enxerga sua responsabilidade e, principalmente, como lida com o seu medo. A verdade de que Kardec não focou neste termo nos liberta da prisão de uma imagem pré-concebida e aterrorizante. Liberta-nos para focar no que é essencial, no que o codificador tanto insistiu: a reforma íntima. O trabalho não é temer um lugar chamado umbral. O trabalho é cuidar para que nossa alma não se torne um umbral. É vigiar a qualidade dos nossos pensamentos, a sinceridade do nosso arrependimento, a força da nossa prece, a caridade em nossos gestos. A doutrina espírita não é um mapa do medo, é um guia para a libertação. E essa libertação começa quando entendemos que não somos sentenciados a um lugar, mas atraídos para um estado vibratório que nós mesmos criamos. Se esta perspectiva de liberdade já começa a fazer sentido para a sua alma, respire fundo e escreva com fé nos comentários: "Eu escolho a compreensão, não o medo." Portanto, compreender a origem do termo é o primeiro e fundamental passo para desmontar o castelo de pavor que construímos em nossa mente. Mas isso, e é preciso deixar muito claro, não apaga a realidade das regiões de sofrimento, da dor que aguarda aqueles que se comprazem na ignorância e no mal. A ausência da palavra em Kardec não significa a ausência da condição. Pelo contrário, ela abre uma porta.
Uma porta para uma pergunta ainda mais profunda e essencial, que nos guiará para o coração deste nosso encontro. Se não é o conceito original da doutrina, então o que Divaldo Franco, o homem que dedicou sua vida a ser uma ponte entre os mundos, nos revela sobre a verdadeira natureza do umbral? O que ele viu? O que ele ouviu dos espíritos que de lá vieram? A resposta pode surpreendê-lo, pois Divaldo nos garante, com a autoridade de quem sabe, que o umbral não é um inferno. E é sobre essa reveladora e consoladora verdade que falaremos a seguir. Afirmar que o umbral não é o inferno. Respire fundo e sinta o peso que essa simples frase retira de nossos ombros. Por séculos, a ideia de inferno foi a mais poderosa ferramenta de controle pelo medo. Um lugar de condenação eterna, de fogo que não se apaga, de um Deus irado e vingativo que sentencia suas criaturas a um sofrimento sem propósito e sem fim. Essa imagem, pintada com as cores do desespero, assombra o inconsciente coletivo da humanidade. É por isso que a revelação trazida por Divaldo Franco, ecoando a lógica consoladora da doutrina espírita, é tão revolucionária. Ao nos garantir que o umbral não é o inferno teológico, ele não está diminuindo a gravidade do sofrimento que lá existe. Ele está redefinindo o seu propósito. Ele está nos dizendo que a justiça divina não opera pela vingança, mas pela pedagogia. Não é um ponto final, mas uma sala de aula severa. Não é condenação, é diagnóstico. E um diagnóstico, por mais doloroso que seja, é sempre o primeiro passo para a cura. A justiça divina não é vingança, é terapia. Aqui, Divaldo Franco rompe o silêncio para nos apresentar um conceito transformador. O umbral, segundo os relatos que ele colheu em sua jornada mediúnica, é, em essência, uma região de perturbação. Preste atenção na profundidade dessas palavras. Uma perturbação não é uma punição externa, imposta por um juiz. Uma perturbação é um desequilíbrio interno. O umbral é, portanto, a exteriorização, no plano espiritual, da desarmonia que a alma já carregava consigo. É o eco de nossos próprios gritos, a sombra de nossa própria escuridão. Não é Deus quem constrói as paisagens áridas e as companhias aflitivas do umbral. Somos nós, através da lei de afinidade, que criamos e somos atraídos para o ambiente que espelha nosso estado íntimo. O egoísta se verá cercado pela indiferença, o orgulhoso pela humilhação de sua própria insignificância. O violento, pela agressividade que ele mesmo semeou. É a lei de causa e efeito em sua mais pura manifestação, uma terapia de choque que nos obriga a encarar o reflexo de quem realmente fomos. A dor não é a finalidade. A dor é o sintoma que nos alerta para a doença que precisa ser curada. Em uma de suas palestras, Divaldo compartilhou o caso de um espírito que, na Terra, havia sido um industrial implacável, um homem acostumado a ver o mundo curvar-se diante de sua vontade e de sua fortuna. Para ele, as pessoas eram meras peças em seu tabuleiro de poder. Ao desencarnar, ele não foi arrastado por demônios. Seu choque foi outro. Ele despertou em um lugar cinzento e indiferente, onde sua voz de comando não tinha efeito. Ele gritava ordens e ninguém ouvia. Ele oferecia fortunas que não mais existiam e ninguém se importava. Pela primeira vez em séculos de existência, ele era invisível, impotente, radicalmente sozinho com o eco de sua própria arrogância. Seu sofrimento era atroz, não pela tortura física, mas pela asfixia de seu orgulho. Um benfeitor espiritual, ao encontrá-lo, explicou com compaixão: Deus não o castigou, meu amigo. Ele apenas removeu os seus adereços terrenos, o seu poder e o seu dinheiro. O que você sente agora é o seu verdadeiro tamanho, a sua verdadeira riqueza interior. Este lugar não é a sua punição, é o seu espelho. A cura começará quando você se cansar de olhar para este reflexo e desejar verdadeiramente mudar a imagem. Essa compreensão muda completamente a nossa relação com Deus e com nossas próprias falhas. Se o Pai não é um tirano que nos espera para a punição, mas um educador divino que permite que enfrentemos as consequências de nossos atos para o nosso próprio bem, então o medo paralisante dá lugar à responsabilidade consciente. O arrependimento deixa de ser um pavor da pena e se torna um desejo genuíno de reparação e aprendizado. A prece se transforma.
Em vez de implorar para escapar do castigo, passamos a rogar por força para compreender a lição e coragem para nos transformarmos. Essa é uma das verdades mais libertadoras que Divaldo Franco nos apresenta. Deixamos de ser réus apavorados diante de um carrasco e nos tornamos alunos em um processo de recuperação, amparados por uma lei que, embora por vezes severa, é sempre justa, educativa e, em sua essência, puro amor. Se compreender que a justiça divina é, na verdade, uma forma de amor pedagógico, traz paz ao seu coração, comente com sinceridade: eu confio na justiça que educa. Saber que o umbral não é um inferno de condenação eterna é um alívio imenso. É como se uma brisa de esperança soprasse sobre uma terra ressequida pelo medo, abrindo espaço para a fé raciocinada. Mas esta verdade, como todas as grandes revelações espirituais, nos empurra para uma investigação ainda mais profunda, mais íntima e talvez mais desconfortável. Se o umbral é, em essência, o reflexo do nosso mundo interior, um estado de perturbação que nós mesmos geramos, então a pergunta mais importante de todas emerge, inevitavelmente: onde? Onde exatamente dentro de nós essa paisagem sombria começa a ser desenhada? Qual é a semente de tão amarga colheita? É aqui que a voz sábia e terapêutica de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos oferece o segredo mais impactante de todos, revelando que o seu umbral começa na sua própria mente. Seu umbral começa na sua mente. Deixe esta frase ecoar por um instante, no silêncio do seu ser. Sinta a profundidade do que ela significa. Por um lado, pode parecer a mais assustadora das revelações. Afinal, que lugar pode ser mais caótico, mais povoado por medos e fantasmas, do que a nossa própria mente indisciplinada? Mas, por outro lado, e aqui reside a genialidade terapêutica dos espíritos superiores, esta é a mais libertadora de todas as verdades. Pois se a prisão está dentro de nós, a chave da liberdade também está. É neste ponto que Divaldo Franco nos apresenta a voz inconfundível de sua mentora, Joana de Ângeles, que age como uma verdadeira psicóloga da alma. Ela nos tira do campo da geografia espiritual e nos senta no divã de nossa própria consciência. A questão deixa de ser para onde eu vou e se torna quem eu sou. Joana rompe o silêncio para nos dizer que a jornada para o umbral não começa com o último suspiro do corpo, mas com o primeiro pensamento de ódio, com o primeiro sentimento de mágoa, com o primeiro hábito vicioso que decidimos alimentar em nossa intimidade. A geografia do além é o espelho da psicologia da alma. Este é o segredo de Joana de Ângeles, a pérola de sabedoria que Divaldo Franco nos entrega. O umbral não é um lugar que nos aguarda, mas uma condição que exportamos de nós mesmos. Pense em sua mente e em suas emoções como um projetor de cinema. Durante a vida inteira, estamos escolhendo qual filme passar. É um filme de perdão, de otimismo, de trabalho no bem? Ou é um filme de ressentimento, de pessimismo, de culpas não resolvidas, de vícios secretos? Após o desencarne, a tela do mundo espiritual, que é fluídica e plástica, simplesmente reflete com fidelidade absoluta o filme que está em nosso projetor interior. O inferno interior que muitos já vivem na Terra, o inferno da ansiedade, da depressão, do remorso, do ciúme doentio, se materializa e ganha forma no além-túmulo. Nossos desequilíbrios psicológicos, nossos traumas não elaborados, nossos conflitos da alma, como define Joana, criam um campo vibratório, uma assinatura energética. E por uma lei tão natural quanto a da gravidade, essa vibração nos sintoniza com regiões e companhias semelhantes. O umbral é a ressonância de nossa própria desarmonia. Joana de Ângeles, através de sua vasta obra psicografada por Divaldo, nos conta histórias que ilustram essa verdade. Pensemos no caso de uma mulher, a quem daremos o nome de Helena, que viveu uma vida inteira se sentindo vítima das circunstâncias. Carregou por 50 anos a mágoa de uma traição e fez dessa dor o centro de sua identidade. Cada dia, ela alimentava o ressentimento, repassando a ofensa em sua mente, se recusando a perdoar. Ao desencarnar, ela não foi julgada por nenhum tribunal divino,
Ela simplesmente despertou em um cenário desolador, onde figuras sombrias a cercavam, sussurrando acusações, apontando seus defeitos, fazendo-a reviver a dor da traição incessantemente. Seu sofrimento era imenso, até que um espírito amigo, com a paciência do amor, conseguiu se aproximar e lhe disse: "Minha irmã, olhe com atenção para estes que a atormentam. Eles não são demônios, são as suas próprias mágoas que ganharam forma. Você não foi enviada para cá. Você construiu este lugar dia após dia, com cada pensamento de rancor que se recusou a libertar. Para sair daqui, você não precisa lutar contra eles. Precisa acolhê-los dentro de si e dissolvê-los com o único remédio capaz de curá-la: o perdão que você nunca se deu e nunca deu ao outro." Esta compreensão é um chamado direto e intransferível à autoobservação, aqui e agora. A grande verdade que não queriam que você soubesse é que a sua saúde mental e emocional hoje é o principal fator que define a sua realidade espiritual amanhã. O trabalho de prevenção ao umbral não é feito com rituais externos, mas com a faxina interna. É o trabalho de autoconhecimento, de terapia, de análise honesta dos nossos sentimentos. Por que guardo tanta raiva? Por que me sinto sempre uma vítima? Qual vício eu alimento em segredo, achando que ninguém vê? Joana de Ângelis nos convida a sermos os vigias de nossa própria mente, os terapeutas de nossa própria alma. A prática da meditação, da prece que acalma, do estudo que edifica, do diálogo fraterno, da busca por ajuda profissional quando necessário, tudo isso não é apenas para viver melhor na Terra, é para construir desde já a nossa morada de paz no mundo espiritual. Se você sente o chamado para iniciar essa faxina interior, para se tornar o arquiteto de uma mente mais sã e de um futuro espiritual mais luminoso, comente com decisão: "Minha mente é meu lar e eu escolho a paz." Esta revelação de Joana de Ângelis é, ao mesmo tempo, a mais desafiadora e a mais esperançosa de todas. Desafiadora, porque coloca sobre nossos ombros a inteira responsabilidade por nosso destino espiritual. Não há mais a quem culpar. O governo, a família, o passado. Tudo isso se torna secundário diante do poder de nossa própria mente. Mas é esperançosa, imensamente esperançosa, porque se a chave da prisão está em nossa mente, então a chave da liberdade também está. Ela está ao nosso alcance, a cada segundo, na qualidade de cada pensamento que escolhemos cultivar. E isso nos leva naturalmente do diagnóstico à cura. Se o umbral é uma enfermidade da alma que se inicia na mente, qual é então a vacina? Quais são as ferramentas, os exercícios, as atitudes diárias que Divaldo Franco, inspirado por seus mentores, nos ensina para blindar nosso espírito contra essa sintonia? Existe um manual prático para essa profilaxia da alma? A resposta é um retumbante sim. E nós vamos abri-lo agora. O conhecimento que liberta é, fundamentalmente, aquele que se transforma em ação. Após compreendermos que o umbral não é um inferno e que sua origem reside em nossa própria mente, a alma naturalmente pergunta: então, o que eu faço? A angústia da ignorância dá lugar à ânsia pela prática. É aqui que Divaldo Franco e Joana de Ângelis abrem para nós a farmácia da alma, a caixa de ferramentas do espírito. Eles não nos deixam apenas com o diagnóstico. Eles nos entregam a receita, o tratamento, a profilaxia. A verdade que talvez muitos não queiram ouvir, por exigir esforço e disciplina, é que a proteção contra as zonas de sofrimento espiritual não é um amuleto que se compra ou uma bênção que se recebe passivamente. É uma imunidade que se constrói, dia após dia, gota a gota, através de uma decisão consciente de viver de uma forma melhor. Esta é a vacina para a alma, acessível a todos, e seu único custo é a nossa boa vontade. Construa sua imunidade espiritual, gota a gota. A vacina que Divaldo nos apresenta é composta por 3 princípios ativos, que devem ser aplicados em nossa vida diária. O primeiro é a reforma íntima, não como um conceito abstrato, mas como um trabalho ativo de vigilância, combate e cultivo. Vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas reações. Combater sem trégua o orgulho, o egoísmo,
a maledicência, a preguiça no bem, e cultivar, como um jardineiro paciente, as virtudes opostas, a humildade, a caridade, o perdão, o serviço. O segundo componente é a caridade ativa, e aqui Divaldo expande nossa visão. Caridade não é apenas dar o que nos sobra, é a caridade do tempo doado, do ouvido atento que escuta sem julgar, da palavra de consolo, do silêncio que evita uma fofoca, do perdão sincero a quem nos ofendeu. Cada ato de bem, por menor que seja, tece ao nosso redor um escudo vibratório de luz e atrai para perto de nós a assistência dos bons espíritos. Por fim, o terceiro componente, o binômio oração e estudo. A oração como o canal direto, que nos liga aos planos superiores, fortalecendo-nos, e o estudo edificante, especialmente das obras de Kardec e dos livros de mentores como Joana de Ângelis, como o mapa que ilumina nosso caminho, nos dando clareza para não tropeçar nas mesmas pedras. Mas e para aquele que sente que já está no umbral de sua própria consciência? Ou para a alma que já se encontra em sofrimento no plano espiritual? Como funciona o resgate? Divaldo nos ensina que a saída do umbral nunca é um arrebatamento mágico, mas um processo de autolibertação. Pensemos em um espírito, Ricardo, que em vida foi consumido pela avareza. No além, ele se vê em um deserto gelado, onde tudo o que ele toca vira pó, e sua sede de posse é uma tortura constante. Após um tempo que lhe parece uma eternidade, esgotado de si mesmo, ele emite um pensamento, quase um sussurro, que é a primeira prece verdadeira de sua existência. Meu Deus, eu não aguento mais ser assim. Essa fagulha de arrependimento sincero é como uma luz que se acende na escuridão, imediatamente percebida pelos trabalhadores do bem. Um socorrista se aproxima, não para carregá-lo para fora, mas para lhe dar a primeira ferramenta. A paz esteja contigo, Ricardo. A saída deste deserto que você criou não é uma porta, é um caminho. E ele começa agora. Lembre-se de uma única pessoa a quem sua ganância prejudicou. Em vez de se justificar, envie a ela, de todo o seu coração, um pensamento de perdão e um desejo sincero de que ela seja feliz. Aquele foi o primeiro e mais difícil passo de Ricardo. Sua jornada de saída foi longa, um trabalho de substituir cada memória de avareza por um ato mental de doação, aprendendo com esforço e lágrimas a sentir a alegria de dar que ele nunca conheceu em vida. A aplicação prática dessa vacina em nossa vida é mais simples do que parece. Não exige que abandonemos nossas obrigações, mas que as santifiquemos. Então, como começar hoje? Ao acordar, antes de pegar o celular, reserve 3 minutos. Faça uma prece simples, agradecendo pela vida e pedindo força para ser uma pessoa melhor naquele dia. Durante o seu trabalho, escolha um colega para quem você vai enviar uma vibração de paz. Na hora do almoço, resista à tentação de participar de uma conversa maledicente. É a caridade do silêncio. À noite, antes de dormir, em vez de se afogar em notícias ou redes sociais, leia uma única página do Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas uma. E depois, em silêncio, faça um balanço do seu dia. Onde eu fui impaciente? Onde eu pude ser útil e não fui? Onde eu consegui ser um pouco melhor? Essa disciplina diária, pequena mas constante, é a aplicação prática da vacina. Se você se compromete a tomar ao menos uma pequena dose diária desta vacina para a alma, escreva com o coração nos comentários: meu trabalho interior começa hoje. Essas ferramentas, essa vacina, este manual prático que Divaldo e Joana de Ângelis nos oferecem, são a prova irrefutável de que não estamos sozinhos nem desamparados em nossa jornada. Eles nos mostram que a responsabilidade é nossa, sim, mas que os recursos para a vitória e para a cura nos são dados de forma abundante e generosa. Essa constatação nos eleva, naturalmente, a uma última e sublime reflexão, que dará sentido a tudo o que conversamos até aqui. Se Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos dá todas as ferramentas para evitar e para superar o sofrimento, então qual é, afinal, o propósito maior de uma região como o umbral? Seria apenas uma grande oficina de reparos para almas quebradas? Ou haveria, por trás de toda essa dor aparente e de todo esse esforço de recuperação, uma lição ainda mais profunda?
Uma lição que ressignifica tudo, revelando o umbral não como um erro no percurso evolutivo, mas como uma manifestação extraordinária e, muitas vezes, incompreendida do amor e da justiça divina. E assim, chegamos ao cume da montanha, ao ponto mais alto de nossa reflexão, e daqui a vista é diferente. A pergunta que pairava no ar, a mais difícil de todas, retorna com a força de um trovão silencioso. Por quê? Por quê? Em um universo criado por um Deus que é a inteligência suprema e o amor em sua essência, permitir a existência de uma realidade tão carregada de sofrimento como o umbral? Este é o paradoxo que, por vezes, abala a fé e semeia a dúvida no coração mais sincero. É aqui que Divaldo Franco, com a serenidade de quem vislumbrou a lógica divina por trás do véu, nos entrega a chave de ouro, a peça final que faz todo o quebra-cabeça fazer sentido. Ele nos convida a olhar para a mesma paisagem de dor, mas não mais do Vale do Medo. Ele nos convida a enxergá-la do ponto de vista do amor de Deus. E dessa perspectiva, meus amigos, tudo se transforma. O que parecia crueldade se revela como pedagogia, o que parecia castigo se revela como misericórdia. A dor do umbral é o eco da lei do amor ignorada. A verdade final que Divaldo nos ajuda a compreender é esta: a justiça de Deus e o amor de Deus não são duas coisas diferentes. São a mesma força, vista de ângulos distintos. A justiça divina é o amor em ação, garantindo a ordem, o equilíbrio e o aprendizado no universo. Pense no amor de um pai e de uma mãe aqui na Terra. O amor que mima e protege excessivamente, impedindo que o filho aprenda com os próprios erros, é um amor imperfeito, que aleija a alma. O amor verdadeiro, o amor que educa, é aquele que estabelece limites, que ensina a responsabilidade e que, por vezes, permite que o filho sinta a dor de uma pequena queda para que aprenda a andar com firmeza. O umbral é este princípio em escala cósmica, é a manifestação do profundo respeito de Deus por nosso livre-arbítrio. Um respeito tão absoluto que ele nos permite experimentar as consequências naturais e inevitáveis de quando agimos contra a lei maior do universo, que é a lei do amor. A dor do umbral não é infligida por Deus. Ela é o atrito que nossa alma sente ao andar na contramão do fluxo da vida. É o eco de nossa própria negação ao amor. Um espírito socorrista, que atua nas zonas mais densas do umbral, contou certa vez a Divaldo sobre sua missão. Um aprendiz que o acompanhava pela primeira vez, horrorizado com as cenas de angústia, perguntou-lhe: "Como você suporta trabalhar em meio a tanto desespero e escuridão?" O socorrista, com um sorriso sereno, respondeu: "Meu jovem, você vê escuridão e desespero. Eu vejo uma imensa maternidade. Cada alma que geme aqui está em trabalho de parto de si mesma. A dor lancinante que elas sentem é a dor do velho homem, egoísta e orgulhoso, que se recusa a morrer para que o novo homem, humilde e fraterno, possa nascer. Meu trabalho não é interromper o parto, pois isso seria impedir o nascimento. Meu trabalho é segurar a mão dessas almas, como uma enfermeira espiritual, e sussurrar em seu ouvido perispiritual: tenha coragem. A dor é o sinal de que você está vivo e de que está nascendo de novo. Eu estou aqui. Você não está só. Deus é o médico que jamais abandona um de seus filhos durante o parto. Esta visão transforma o umbral de uma prisão para uma sala de recuperação intensiva, onde a finalidade última é sempre a vida, a renovação, a volta para a luz. E como essa sublime verdade se aplica em nossa vida hoje? Ela nos convida a ressignificar nossos próprios sofrimentos, nossos umbrais particulares aqui na Terra. Aquele desafio no trabalho, aquela enfermidade no corpo, aquela relação familiar conflituosa, aquela dificuldade financeira. A visão que Divaldo nos traz nos impulsiona a deixar de perguntar "por que eu?" em tom de vítima e passar a perguntar "para que eu?" em tom de aluno. Qual é a lição de amor por trás desta dor? O que o universo está tentando me ensinar sobre paciência, sobre humildade, sobre perdão, sobre fé? Quando mudamos a pergunta, a realidade se transforma. Deixamos de ser prisioneiros das circunstâncias e nos tornamos estudantes na grande escola da vida, entendendo que cada desafio é um degrau, cada lágrima
é uma bênção que lava a alma, nos preparando para voos mais altos. Se esta visão superior do amor divino transformou a sua maneira de enxergar o sofrimento, compartilhe este vídeo. Alguém que você ama pode estar precisando ouvir que, mesmo na dor mais profunda, não está desamparado. Comente com o coração aberto. Tudo é lição. Tudo é amor. Assim, o véu se rasga. O umbral despido de suas vestes de terror e de fantasia se revela como ele realmente é, um espelho severo que nos obriga a encarar a nós mesmos, uma terapia intensiva para as doenças da alma, uma sala de aula intransferível onde as lições são duras, mas necessárias. Em última análise, ele se mostra como uma manifestação da justiça divina, que é, em si, a mais pura e incompreendida expressão do amor de Deus, que nos quer a todos, sem exceção, perfeitos e felizes, como Ele nos criou para ser. A jornada pelo conhecimento nos trouxe até este ponto de clareza. E agora, a pergunta final não é mais sobre o que é o umbral, mas uma questão muito mais íntima e poderosa, que ecoará em nós daqui para frente. O que faremos com esta verdade? Ao longo de nossa jornada de hoje, caminhamos por um terreno que antes era dominado pelo medo e pela incerteza. Juntos, nós ousamos olhar para o umbral não mais com os olhos do pavor, mas com a lente da compreensão e da lógica espiritual. Vimos que a palavra que tanto nos assusta sequer foi usada pelo codificador Allan Kardec, o que nos libertou para entender o conceito em sua essência, despido de fantasias. Descobrimos, através da voz consoladora de Divaldo Franco, que o umbral não é um inferno de condenação eterna, mas uma região de perturbação transitória, um estágio de aprendizado severo, porém justo. Mergulhamos no segredo revelado por Joana de Ângeles, que esta paisagem sombria começa a ser desenhada dentro de nossa própria mente, reflexo de nossos conflitos e desequilíbrios. Recebemos, então, a vacina para a alma, o manual prático da reforma íntima, da caridade e da prece, que nos blinda contra essas zonas de sofrimento e nos mostra o caminho de saída. E, por fim, elevamos nosso olhar para compreender a mais sublime de todas as verdades, que por trás da aparente dureza do umbral, o que existe é uma profunda e incessante lição de amor e justiça divina que nos respeita a ponto de nos permitir aprender com nossas próprias escolhas, nunca nos abandonando em nosso processo de retorno à luz. O umbral deixou de ser um ponto final de terror e se transformou em um parêntese de reajuste na longa frase de nossa evolução imortal. Agora que você sabe de tudo isso, a pergunta que ecoa não é mais sobre o que acontece depois da morte, mas sobre o que você fará antes dela. Agora que você sabe que cada pensamento de mágoa, cada palavra de maledicência e cada ato de egoísmo é um tijolo que você usa para construir sua própria prisão ou sua própria liberdade, como você vai viver o seu amanhã? Como vai tratar as pessoas ao seu redor? Como vai cuidar do seu mundo interior? A verdade não nos foi dada para ser guardada, mas para nos transformar. O conhecimento sem ação é apenas peso para a alma. Então, que a jornada de hoje seja um divisor de águas em sua vida. Que o medo dê lugar à responsabilidade, que a angústia dê lugar à esperança, e que a certeza do amor de Deus, que nos educa até mesmo em nossa dor, seja o seu guia e o seu consolo em todos os momentos. Manifeste a sua decisão, a sua fé renovada. Escreva aqui nos comentários como um compromisso firmado com o alto e consigo mesmo. Estou pronto para entender a vida além da morte. A sua jornada de descoberta está apenas começando. Há muito mais a desvendar, a sentir e a compreender. Assine o canal agora e continue conosco nesta estrada de luz e conhecimento. O próximo vídeo já está à sua espera, e a próxima revelação pode ser aquela que faltava para mudar tudo em sua vida. Permaneça conosco. Permaneça com a paz.